Dois times em campo. No Brasil é assim. Ser de esquerda ou de direita vai além das diferenças ideológicas. Os militantes tornam-se rivais como times de futebol. Mas quais são as diferenças entre ser de esquerda e ser de direita? É hora de descobrir, é hora de saber ciência. As divisões políticas de esquerda e direita teriam surgido durante a Revolução Francesa, no século XVIII. A questão da esquerda e direita data da época da Revolução Francesa, com aqueles personagens da Revolução mais ligados à quebra do status quo, à Revolução, sentando mais à esquerda na Assembleia Nacional, né? E os mais ligados ao rei e mais conservadores sentados ao lado direito da Assembleia. Então houve reação dos intelectuais e dos políticos, se posicionaram a respeito disso e surgiu essa tradição, não é, de se dividir o espectro da política entre a direita e a esquerda. Porém, no sentido da explicação da diversidade política, esse conceito de esquerda e direita, ele é pequeno para o que a gente precisa para poder explicar a diversidade política. Porque nos dias atuais o que a gente vê é mais uma torcida de futebol, um fla-flu, do que uma identificação ideológica com os pensamentos de esquerda ou os pensamentos de direita. O que ele quer dizer é que nem só as ideias políticas definem o espectro político. O Wellington se identifica como militante de esquerda. Para ele, a justiça social e a preocupação com a inclusão são motivos para fazer parte do movimento. Eu diria que ser de esquerda é, em primeiro lugar, ser humanista. Tá preocupado com o ser humano. Ele está sempre observando como o desenvolvimento econômico de uma nação, no caso eu sou economista, pode fazer com que haja uma melhor distribuição de riqueza e que as classes mais pobres possam ter ascensão social. A contraponto, já o Fran é militante de direita. Ele acredita na necessidade da propriedade privada. A direita conservadora, que é aquela com a qual eu me identifico, ela basicamente se identifica com, acima de tudo, o trabalho. Nós acreditamos que o trabalho dignifica o homem, nós acreditamos que o trabalho dá os frutos de tudo aquilo que nós queremos conquistar. Daí vem, por exemplo, a propriedade privada, que é um dos princípios que o conservador acredita. Ela é sagrada porque a propriedade privada ela é o fruto do nosso trabalho. Mas para além das crenças de esquerda e direita, nós temos o centro, movimento que se identifica mais com o liberalismo. Se a gente for adotar uma descrição mais empírica, né, nós vamos ver aí uma direita, uma esquerda e um centro. Não é? E intermediando isso aí a centro-direita e a centro-esquerda. Não é? E às vezes essas correntes também se misturam. Isso também tem relação com a outra divisão ideológica que é característica da modernidade, com a emergência de certas tradições ideológicas que se firmam na modernidade. Que são a tradição conservadora, a tradição liberal e a tradição socialista. Nesse ponto, nós temos três correntes ideológicas bem definidas. Conservadora, mais identificada pelos militantes da direita, a socialista, mais da esquerda, e liberal, identificada mais pelo centro. Na perspectiva de alguns autores, os liberais são de centro, os conservadores são de direita e os socialistas são de esquerda. Mas às vezes você tem liberais conservadores ou conservadores liberais. Às vezes você tem socialistas liberais, né, ou liberais socialistas. Agora, a composição entre conservadores e socialistas é mais difícil de ocorrer, mas às vezes acontece. Em que é que o pensamento conservador, ou seja, o pensamento de direita, investe? Investe na tradição, não é? Investe no pertencimento das pessoas a certos grupos primários, né? Por exemplo, a família, a igreja, a comunidade. Os conservadores costumam mais se aproximar das elites. Já os liberais são mais flexíveis, né? O centro é mais flexível, né? Os liberais se identificam com o ideário da modernidade, né? Eles valorizam a questão da liberdade individual, da liberdade de pensamento, da liberdade
de expressão, do direito de reunião, do direito de associação. Eu estou falando dos liberais do ponto de vista político, né? Existe um liberalismo estritamente econômico, né? Que é a defesa do livre mercado, a defesa do não intervencionismo estatal. Liberais e conservadores se aproximam nisso, né? Ambos defendem majoritariamente uma economia de tipo capitalista. Quanto aos socialistas, uma parcela dos socialistas valorizam o patrimônio, né, de algumas ideias liberais, sobretudo a defesa das liberdades individuais, do direito de expressão, mas eles propõem uma democracia mais, digamos assim, uma democracia mais participativa. No Brasil, as ideias de direita e esquerda chegam logo depois da Revolução Francesa. Estão presentes na Inconfidência Mineira, né, de Tiradentes, estão presentes na conspiração dos alfaiates, outras revoluções regionais que ocorreram nesse período, todas tiveram influência dessas ideias que vieram da época da Revolução Francesa. Na história recente do Brasil, esses campos se misturam. Depois da ditadura, o centro sempre esteve presente no poder, compondo tanto com a direita como com a esquerda. Na tradição brasileira, essas alianças, essas coalizões sempre existiram com o centro, mais fortemente, para trazer essa governabilidade. Então, a gente não poderia dizer que o Brasil teve um governo essencialmente de esquerda ou essencialmente de direita. Agora, pela primeira vez, nós estamos tendo um governo essencialmente que a gente pode até chamar de extrema direita. Mas no período de regime democrático, principalmente da redemocratização para cá, sempre houve essa aliança, ora da esquerda com o centro, ora da direita com o centro.